Acabou a novela. Jefferson Savarino não será jogador do Fluminense. No canal do Leandro Dias, você sabe, eu foco no Fluminense. Aqui o assunto principal é o tricolor. Me ajuda aí com o like nesse vídeo, a inscrição no canal e avalie a possibilidade de se tornar membro. E vamos à notícia. Galera, não vou perder tempo não. Saiu agorinha no GE na noite deste domingo, né? 11 de janeiro, a novela Savarino terminou. O Fluminense se retirou da negociação. O Fluminense desiste da contratação de Savarino do Botafogo. Meia segue no clube alvinegro. A reportagem é dos jornalistas Giba Pérez e Marcelo Neves. O Fluminense deixou a operação para contratar o meia Savarino do Botafogo. De acordo com o GE, o tricolor não chegou a um acordo contratual com o jogador e seus representantes e desistiu de seguir com a negociação. Sendo assim, a negociação do volante Wallace Davi para o rival também foi interrompida. O jogador de Xerém seria envolvido em troca do camisa 10 alvinegro. E aí o GE lembra quando ele chegou ao Botafogo, peça importante do Atlético Mineiro e etc. Pessoal, sinceramente, eu estou aliviado e ao mesmo tempo chateado como torcedor de ver o Fluminense ser usado, ter feito o papel de trouxa nesse tempo todo, esperando por um jogador que a todo momento demonstrou o seu interesse em continuar no clube onde se tornou ídolo. E tem vídeo aqui no canal, neste domingo, que eu falo se realmente Savarino tem vontade de vir para o Fluminense, e eu considerando absolutamente legítimo os movimentos para que ele continuasse no clube onde ele teve o maior sucesso na carreira, foi campeão brasileiro da Libertadores, papel muito importante ali ao lado de outras peças, não era protagonista, mas era um excelente coadjuvante, sim. E no Fluminense iria construir uma outra história totalmente indefinida. Deixaria uma idolatria, poderia perder esse status no alvinegro para ser uma incógnita no Fluminense. Talvez ser até mais um, porque eu tenho repetido aqui, sendo até chato, o Savarino não é ponta. Muitas pessoas veem ele dessa forma e não é. Ele é meia. Inclusive, no próprio Botafogo, ele pediu para não ser mais utilizado pelos lados do campo e sim centralizado. Então, o Savarino viria para brigar posição com o Lúcio Acosta, que terminou o ano muito bem, que pese os 2 jogos ruins contra o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. Mas quanto tempo o Fluminense ficou nessa novela? Ele não está afim de vir. As informações já davam conta disso. O Savarino está pesando demais. As últimas eram de que o advogado do Savarino estava vindo para o Rio de Janeiro para poder conversar com ele. E eu até imaginei, bom, se o cara está vindo da Argentina, o advogado dele é argentino, para o Rio, imagino que é para acertar, vai ser o quê? Para aconselhar ele? Mas não, o futebol é muito dinâmico. Não era uma informação minha, era apenas ligar A com B. O cara veio da Argentina para quê? Para bater papo? Para ser um psicólogo do Savarino? Tem vários psicólogos aqui no Rio de Janeiro, não precisava contratar um argentino. Imaginava que era para ver situações contratuais. Mas, segundo o GE, e aí a gente tem que ter muito cuidado, quando a gente fala do GE, é a posição oficial do Fluminense, quem acompanha as notícias sabe muito bem disso, e que foi o Fluminense que desistiu do negócio, deixou a operação, porque não chegou a um acordo contratual com o Savarino. Será que tem relação com vencimentos? Tempo de contrato? A verdade é que ele nunca quis vir para o Fluminense e eu entendo as razões dele. Mesmo o Botafogo forçando e querendo uma promessa nossa. Então, meus amigos, na minha opinião, o Fluminense só ganhou com essa desistência. Demorou demais para sair desse negócio. E agora vai ter que buscar uma opção. Um novo meia? Ou vai, enfim, ir atrás de um ponta mesmo? Um jogador que atua pelos lados, um jogador de velocidade, jovem, né? Porque tem muitos velhos lá no tricolor, o jogador que faz gol, que dá assistência. Esse cara não é o Savarino, já há muito tempo. E a gente não perde o Wallace Davi, que é uma promessa. E eu fico triste de ver tantos tricolores
fazendo a mesma coisa que a atual gestão, ignorando a base, tratando o Xerém como uma mera mercadoria. Não, gente. Xerém tem que ser usada porque não tem risco. É barata. Você tem que utilizar suas promessas. Esse menino se destacou no Sub-17, se destacou no Sub-20. Aliás, ele pula de categoria praticamente com aquela geração dos sonhos e não vai ser usado. Aí o Botafogo tem interesse nele. Por que o Botafogo não pediu o Davi Melo, filho do Felipe Melo? Por que não pediu outro jogador? Por que não pediu o Otávio, o Nonato, o Bernal, que é jovem? Não quis o Wallace Davi. E mesmo com toda a confusão no Alvinegro, essa SAF aí, bem duvidosa, para ser brando, não dá para negar que eles têm um bom scout. E é por isso que eles queriam pensar o Wallace Davi iria nos dar um ídolo. Por quê? Porque ele já não estava jogando absolutamente nada lá. E eu vinha falando isso aqui, porque eu vejo futebol. Não é porque eu quero ser do contra, não. Eu quero o melhor para o Fluminense. E para querer o melhor para o Fluminense, eu tenho que observar os movimentos de mercado. Quando eu não conheço o jogador, eu tenho total humildade para dizer, gente, esse jogador eu não faço ideia, não vi, deixa eu consultar, deixa eu apurar com quem viu. Mas aí eu vou dar a opinião de quem viu. Olha, quem viu acha que ele é bom ou não é bom. A minha opinião eu dou de acordo com o que eu vi. E o Savarino, no máximo, iria ajudar. Não ia resolver problema. Não é o ponto que nós precisamos e não é o meia que nós necessitamos nesse momento. O Fluminense tem o Acosta e tem o Ganso. E o Lescano, caso continue. E a torcida do Fluminense também precisa ter muito cuidado com o que consome na internet. Hoje há inúmeros perfis em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, canais de YouTube. Muita gente cravou o Savarino e eu respeito todas as apurações. O canal do Leandro Dias não é um canal de apuração. Isso não impede que eventualmente eu traga alguma informação para vocês, mas não é o foco do canal. Aqui nós repercutimos as informações do Fluminense, a gente dá a nossa opinião também e traz um debate sempre construtivo a favor do clube. Então é preciso ter cuidado com o que se consome, porque muita gente que não é jornalista, às vezes recebe uma informação e como não sabe lidar com ela, porque não tem experiência nisso, não trabalhou para isso, não tem expertise, acaba se deixando levar da informação. E eu não digo que essas pessoas são mal intencionadas, não. Falta, às vezes, preparo, falta experiência para poder você receber uma informação, saber como você recebe, apura, e aí, dependendo do que você apurar, do que você checar, aí você dá a informação. E outra coisa, a transação pode ter subido no telhado. Ontem, essa galera que disse que o Savarino estava perto, não necessariamente estão equivocados. A coisa pode ter mudado 360 graus, é possível. Mas ainda assim, peço cuidado com o que a gente consome na internet, beleza? É muito chute, cara. Muita gente se apressando para poder dar informação. Eu não faço isso aqui. Primeiro que eu já tenho um tempinho de estrada, faço 21 anos de carreira agora em 2026. Repito, não é foco do canal. E se fosse, certamente eu traria uma informação muito bem apurada de todos os lados. A gente aprende na faculdade que a gente precisa, quando chega uma informação, consultar com pelo menos 3 fontes diferentes, de preferência que elas não se conheçam. Claro que você pode dar uma informação de uma fonte única, se você confia nela veemente, mas é perigoso, né? Então, é um ensinamento também para muita gente que às vezes se apressa para poder dar uma informação. E, de novo, não acho de verdade que é por má intenção. Não acho. É apenas inexperiência, falta de conhecimento mesmo, de jornalismo, né? E aí, cara, é uma crítica que eu faço, inclusive gente que eu gosto, tá? Eu acho que as pessoas, elas têm todo o direito de fazer o que elas quiserem. Tudo. A internet te permite. Você quer falar de astronomia? Fala. Você quer falar de futebol? Você quer falar de games? Mas, cara, se prepara. Vai estudar, vai se aprimorar, vai ver futebol, no caso aqui, que a gente trabalha. Eu vejo muito jogo, já vi mais. O tempo tá passando, eu tô ficando mais velho, tô ficando de saco cheio. Então, é importante a pessoa se aprimorar. Quer dar informação? Quer ser um apurador? Pô, estuda jornalismo, cara. Faz uma faculdade de 4 anos. Ah, não precisa de diploma. Isso é uma imbecilidade, quem pensa assim.
Precisa sim, é um curso muito legal, é um curso teórico. Então, é importante aqui, é um conselho. Quem sou eu para dar conselho? Mas tá falando aqui um cara que estudou para isso. Erro pra caramba e vou continuar errando. Mas a apuração é uma coisa delicada. Aí você erra, quando você erra feio, aí a galera acaba tirando a tua credibilidade, mesmo você sem ter uma má intenção. Mas sobre Savarino, tô aliviado como torcedor. E ao mesmo tempo preocupado. Se os caras ficaram tanto tempo esperando o Savarino, quem é que eles vão buscar agora? Porque estavam enxergando o Savarino o quê? Como ponto? E ele não é. Será que vão atrás de um ponto de verdade? O Inestrosa, do Atlético Nacional, que o Boca Juniors está tentando contratar e a outra novela por lá, não consegue nunca. Esse é ponta mesmo, ponta direita. Ou vai atrás de outro nome? O que você acha? Coloque aí nos comentários. Beleza? Antes de sair. Like no vídeo, inscrição no canal e, se puder, se torne membro. Grande abraço, galera. Até a próxima. Saudações tricolores. Valeu.